Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 26 de setembro de 2022. Estamos abrindo os trabalhos da Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida e rogando a Deus que no seu infinito amor e misericórdia nos apoie e nos sustente, que a paz profunda de Jesus esteja sempre em nossos corações e que os nossos trabalhos transcorram com muita harmonia. Meus irmãos, eu tenho alguns informes para lhes dar, mas gostaria de falar sobre, primeiro, Herculano Pires. Se Herculano Pires ainda estivesse encarnado, ele teria 108 anos, teria feito ontem. Herculano Pires, ele encarnou, na sua última encarnação, até onde nós sabemos, né? Ele pode ter voltado, mas foi em 25 de setembro de 1914. Herculano Pires é um espírita que contribuiu muito para o estudo do Espiritismo, difusão. Então fica aqui o registro. A nossa festa, a festa do SEASA, como vocês sabem, o SEASA foi fundado em 18 de outubro de 1942. Então, fará 80 anos em 18 de outubro de 2022. Não é pouco, né? Então teremos um almoço no dia 16 do 10, domingo, de 12 às 16 horas. Almoço em comemoração a esses 80 anos. O cardápio está bem interessante. Teremos salada verde, salada de feijão fradinho, arroz, batata ao murro, estrogonofe de carne e frango. E nós aproveitamos, depois a Gesilda talvez fale um pouquinho mais sobre isso, pedimos a todos que puderem, né, que contribuam com a sobremesa, né? Então é muito importante essa contribuição também. Os convites já estão à venda. O convite custa R$ 35,02. Esses 2 centavos é só por causa do controle que nós temos que fazer aqui para fins financeiros. Mas tenho certeza que vai ser um momento de integração, vai ser um momento de orgulho para todos nós, festejarmos esses 80 anos da nossa casa. A nossa campanha para o cadastramento online de 100% dos nossos associados e frequentadores continua a pleno vapor. Vocês devem ter visto nossa irmã Sandra, nosso irmão Jorge lá embaixo com o notebook, né? Então, nós precisamos muito disso, continuamos solicitando a todos que se cadastrem. E nessa toada, eu queria dizer que já temos 32 cadastrados até domingo. Eu acho que hoje já temos conseguido alguma coisa. Tínhamos dito que faríamos um sorteio de um livro, né, por mês para esses associados que se cadastraram. E nós faremos isso agora. Nós temos 3 livros e a pessoa poderá escolher um deles, né? Será uma pessoa sorteada. Transição Planetária, Vidas Vazias, ambos de Divaldo Pereira Franco, e Memórias de um Suicida. Então, nós vamos colocar no saco os 32 nomes, e eu gostaria de pedir uma pessoa que está aqui na assistência, né, que faça então, ótimo. O que primeiro abriu, então, né? Ana Maria Oliveira. Que bacana, Ana Maria Oliveira. Ana, escolhe aqui o seu livro, Ana. Todo mês nós faremos esse sorteio, tá? Será um livro por mês, mas só participará, porque isso é um estímulo, tudo bem? Isso é um estímulo, né, para aqueles que se associarem, né, como nós estamos pedindo sempre, né? Ana, parabéns. Primeiro, talvez de muitas, né, Ana? Escolhe. Bom, se você quiser escolher depois, pode escolher. Então tá bom. Parabéns para você, Ana. Então, meus irmãos, cumprindo aquilo que nós prometemos, né? Fizemos o sorteio, agora em outubro faremos sorteio de outro livro, então não deixem de se cadastrar. A rifa do quadro com a gravura do castelo de Neuschwanstein, que fica no sul da Alemanha, está à mostra, aquele quadro está à mostra lá na frente, nós estamos fazendo, essa rifa custa R$20, né? E o número pode ser adquirido com como está dito ali, pelo nosso irmão Ricardo, né? Vocês podem fazer
o depósito pelo Pix para o centro e mandar isso para aquele número de celular que consta na informação. Ou com o nosso irmão Marcelo na biblioteca, que ele também está vendendo os números daquele quadro, aquele belo quadro. Nós iremos vender 100 números. Quando terminarmos o 100º número, aí nós faremos o sorteio pela Loteria Federal. E, por fim, para não ocupar mais tempo, só comunicar a vocês todos da nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária do SEASA, que é um ato legal, estatutário, que nós precisamos fazer. Então, ela ocorrerá no dia 10/10 de 2022. Primeira convocação às 20 horas e segunda convocação às 20h30. Nesta AGO, será eleito e empossado, né, o novo corpo de diretores da Casa. E também o novo corpo de membros do Conselho Fiscal da nossa Casa. Então, é um momento importante, né? Será um quadriênio novo que estará se iniciando e nós contamos muito com a presença de todos, né? Agora, meus irmãos, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu vou pedir à nossa irmã Gesilda que faça a leitura da nossa página, mas comente alguma coisa antes sobre a sobremesa, não é? O nosso almoço, né, comemorativo desses 80 anos, que são completos no dia 18 de outubro de 2022 agora, mas são os 80 anos, quer dizer, é uma data super importante celebrar, né? Um centro espírita que se mantém desde os primórdios, década de 40, muito difícil ser espírita nessa época, né? A opinião pública brasileira estava sufocada por preconceito, zombaria, e é nesse momento, né, que vai ser fundada uma casa espírita. Então, o candidato que pudesse levar à frente um empreendimento desse tinha que ter muito heroísmo, muita coragem para levar isso à frente. Não é o momento de eu falar sobre isso, eu vou falar no dia 17, mas antes eu fico emocionada e glória e honra a todos aqueles que deixaram seu legado nessa casa. Em relação à sobremesa, vocês vão ter um almoço maravilhoso, é só olhar o cardápio, e a sobremesa cada um poderá trazer, quem puder, alguma coisa. Aí eu vou brincar e vou dizer, quem não trouxer, aguarde, irmão Abel. Brincadeira, hein? Não, não, as bênçãos serão sempre derramadas. Mas isso é importante, porque a gente, sempre que faz o almoço, né, Dionísio, as sobremesas são maravilhosas, todo mundo capricha, e vamos, então, fazer isso esse ano. E agora nós vamos ler a página que dá abertura a esses trabalhos e que há de falar realmente sobre a harmonização que um ambiente como esse deve ter. Eutanásia e socorro. A eutanásia, ainda mesmo quando praticada em nome do amor, será sempre deplorável a intromissão da ciência humana nos processos instituídos pela sabedoria divina em favor da recuperação ou do aprimoramento da alma. Que dizer do artista que, nas vésperas do término da obra-prima, aniquilasse a peça inacabada, pretexto de compaixão pelo mármore ferido? Como interpretar o lavrador que destruísse a árvore benfeitora, pronta a mitigar-lhe a fome sob a alegação de que o tronco se desenvolveu tortuosamente em desacordo com a elegância dos demais exemplares da espécie? A existência na carne é recurso da providência divina a benefício de nosso reajuste à frente das leis eternas. Muitas vezes o câncer é o meio de expungir as trevas que povoam o coração, impedindo-lhe maior entendimento da vida. Em muitas ocasiões, a cegueira irremediável é a restauração da consciência embotada de ontem para o amanhã que lhe sorrirá repleto de luz. Frequentemente, a lepra do corpo é medicação redentora da alma faminta da paz e reequilíbrio que apenas conseguirá em se banhando na fonte lustral do sofrimento. A paralisia e a loucura, o pênfigo e a tuberculose, a idiotia e a mutilação, quase sempre funcionam por abençoado corretivo em socorro do espírito que a culpa ensandeceu ou ensombrou na aprovação expiatória. Assim sendo, passemos amando e auxiliando a todos que nos cercam. Na estrada que fomos chamados a percorrer, respeitemos a dor como instrutora das almas e, sem vacilações ou indagações descabidas, amparemos quantos lhe experimentam a presença constrangedora
e educativa. Auxiliamos sem perguntar pelos méritos daqueles que se constituirão tutelados de nosso devotamento e carinho, de vez que a todos nós, espíritos endividados e em processo de purificação diante da lei, compete tão somente o direito de servir, o dever de servir, porquanto a justiça, em última instância, pertence a Deus, que distribui conosco o alívio e a aflição, a saúde, a enfermidade, a vida e a morte no momento oportuno. O livro é Fé, Paz e Amor, Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Franciscano Xavier. Que a paz de Jesus envolva a todos nesse momento e que nós possamos, nesse momento, nos concentrar nessa figura amorosa do Mestre, que nesse momento espalha suas bênçãos luminosas sobre todos, utilizando como mensageiros essa falange luminosa de Abel Sebastião de Almeida. Bem, meus irmãos, agora, como disse a nossa irmã Gisilda, vamos prestar máxima atenção no nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, Gilberto, que você seja muito inspirado nesta noite. Boa noite a todos, que a doce e suave paz de Jesus esteja conosco. O tema de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 27 e 28, né? Dever-se apor termo às provas do próximo. São dois temas, né? O 27 é o dever-se apor termo às provas do próximo, é uma mensagem do espírito bernardino, que ele se identifica como espírito protetor. E o outro tema é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Pelo espírito de São Luís, né? O primeiro, a mensagem de Bernardino, ele questiona se a gente deve, já que a gente sabe, principalmente nós espíritas, né, que tudo que a gente sofre, né, é devido aos nossos atos do passado, é o nosso karma, se a gente deve, então, ajudar alguém que esteja sofrendo, porque se ele está sofrendo, ele tem um karma do passado que levou a esse sofrimento atual, né? E o segundo tema que São Luís aborda é se a gente deveria abreviar o sofrimento através, por exemplo, do que hoje em dia a gente chama eutanásia, né? E vamos então analisar esses dois pontos de vista, né? Eu coloquei aqui só para termos uma noção, né, o que é eutanásia. É o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Essa é a versão corrente, né, usual da eutanásia. Eu coloquei aqui para a gente ter uma noção, porque a maior parte das pessoas enxerga dessa forma, né? Mas nós espíritas temos uma noção, né, o que é uma dor intolerável, né? Depende do nível de tolerância que nós temos em relação àquele sofrimento, àquela dor, e nós espíritas sabemos que a gente deve ter uma tolerância maior, né? E a gente vai entender por que, a gente vai revisar os conceitos do Espiritismo, né? Para entender por que a gente deve tolerar e enxergar diferente do que a maioria enxerga, né? E eu fui buscar também, existe um livreto que eu aconselho quem puder buscar no site da FEB, assim como eles têm um em defesa da vida contra o suicídio, né? Eles têm um livreto que é Em Defesa da Vida, Eutanásia Não, que é o mesmo conceito, né? São conceitos parecidos, né? O suicídio e a eutanásia se aproximam de alguma forma, né? Vamos dizer assim, muita gente chama inclusive a eutanásia de suicídio assistido, né? Então são conceitos próximos, né? E logo no início desse livro, desse livreto da FEB, né, eles colocam: pessoas existem pertencentes a todos os setores da sociedade, defensoras da prática da eutanásia, mais por desconhecimento das leis divinas do que por maldade.
Eu acho que o Alci fez uma palestra mais cedo também, falou, muitos espíritas às vezes têm dúvida também desses conceitos, porque às vezes a gente não traz arraigado, né, com certeza, dos conceitos que o Espiritismo nos traz, né? E aí eu sublinhei por desconhecimento das leis divinas, né? Que é o que o Espiritismo, Jesus já buscou trazer, e o Espiritismo reforça, né? O ensinamento das leis divinas, né? Então, se é verdade que muito dessa análise as pessoas apoiam, por exemplo, a eutanásia por falta de desconhecimento das leis divinas, eu falei, vamos revisar essas leis, né? Então eu trouxe aqui, até coincidência, né, que você está falando que Herculano Pires fez aniversário, né? Eu trouxe Herculano Pires no livro O Sentido da Vida, traz uma lista dos princípios fundamentais da doutrina espírita que estão associados com o que Jesus nos trouxe e com as leis divinas, né? Então, por exemplo, Herculano Pires começa, como Kardec começa também na sua obra, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, se nós existimos, se o universo existe, foi por vontade de Deus, né? O homem, criado por Deus, deve amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui é um ponto que eu sempre repasso quando a gente diz, né, que tem que amar Deus sobre todas as coisas, é que amar a Deus não é, como muitos pensam, né, louvar e declarar o seu amor a Deus. É, antes de mais nada, cumprir as suas leis, né? Aquele que verdadeiramente ama a Deus, cumpre as suas leis, né? Então, como o livro da FEB dizia, o desconhecimento das leis divinas, das leis de Deus, leva aos erros, né? Por exemplo, apoiar a eutanásia, né? E ele diz, né, o homem criado por Deus deve amá-lo sobre todas as coisas, ou seja, acima de tudo estão as leis de Deus. É o que tem que vir primeiro, né? E ao próximo como a si mesmo, como Jesus já colocava, né? Ele coloca também, Herculano Pires, tríplice é a natureza do homem, que se constitui de espírito, perispírito e corpo material. As outras religiões, né, geram um pouco de confusão sobre esses conceitos, mas nós espíritas temos isso muito claro e temos que manter sempre essa visão muito clara, né? Ou seja, eu não sou esse corpo que vocês estão vendo agora, né? Essa encarnação, eu me apresento com esse corpo. Mas eu sou o Espírito eterno que dá vida a esse corpo nesse momento, já deu vida a outros corpos e vamos ter outras vidas, outros corpos, né? Esse conceito é básico do Espiritismo, né? Jesus já trazia isso, não foi bem entendido, mas o Espiritismo reforça e nós temos que ter isso claro e temos que acreditar nisso, né? Porque se a gente não acredita, não somos verdadeiros espíritas, né? O verdadeiro espírita tem certeza que o espírito sobrevive ao corpo, né? E ele coloca, né? Passei adiante aqui. O perispírito é um corpo espiritual, duplo do corpo físico e meio de ligação entre o espírito e o corpo. Então ele reforça aquele conceito. O corpo material é perecível, mas o espírito mantém um corpo, que é o perispírito, né? E que ele sobrevive à morte, esse corpo, o espírito é imortal, e o espírito continua se manifestando normalmente com um corpo, né? Não visível para nós encarnados, mas um corpo tangível de alguma forma, né? Tanto que a gente que trabalha aqui auxiliando aos espíritos desencarnados e muitas vezes encontra espíritos que já deixaram o corpo material, mas pensam que ainda estão encarnados. Tão tangível é o perispírito para eles, que eles confundem o perispírito com o próprio corpo material, né? E Herculano Pires reforça: a morte
é o processo de desencarnação do espírito, ou seja, do seu desprendimento do corpo material, tornado imprestável pela doença, pela velhice ou por um acidente. Deixamos o corpo material, seguimos com o nosso corpo espiritual, o perispírito, e seguimos vivos e a vida continua. As encarnações do espírito são sucessivas e progressivas, provindo dos reinos inferiores da natureza e prosseguindo através da evolução moral e espiritual do ser até os mais elevados estágios da perfeição. Então está aí todo o sentido da vida, né? Nós reencarnamos, temos diversos corpos, diversas vidas encarnados, mas a vida propriamente dita é uma só, que é a vida do espírito, e o objetivo é progredir, avançar, aperfeiçoar-se, né? Então, esse é o sentido da vida. Esse momento agora é uma vida dessas muitas, né? Um passo desse caminho todo que é a nossa evolução, né? E Herculano Pires também reforça que a lei da reencarnação implica o efeito das consequências, causa e efeito, né? Ou causas da vida anterior na seguinte, de maneira que o homem é hoje o resultado do que foi no passado e assim por diante. Então nós somos os arquitetos do nosso futuro, né? Se hoje estamos sofrendo, é porque erramos no passado, nas vidas passadas. E erramos em que sentido? Não cumprimos a lei divina. Toda vez que nós descumprimos a lei divina, nós geramos consequências que vão se manifestar nas nossas vidas futuras, né? Como é que a gente soluciona isso? Eu expio os meus erros do passado nessa vida e me aperfeiçoo para não cometer novos erros, para que no futuro eu não venha sofrer como sofremos hoje, né? Esse é o processo. E aí ele diz, o mundo espiritual apresenta uma gradação infinita de seres, consequência natural da lei de evolução, que vai desde o espírito, que ainda se prende à matéria e se julga encarnado, como a gente comentava, né? Tem espíritos que desencarnam e ainda se acham presos à matéria, até os mais elevados seres, dos quais Jesus, o Cristo, é o supremo exemplo de que o homem tem notícia. Ou seja, dos espíritos mais elevados que nós já vimos aqui no planeta Terra, Jesus é um deles, né? Os espíritos não só influenciam os homens, como podem comunicar-se com eles através das várias modalidades de mediunidade, a intuitiva, a de incorporação, a de efeitos físicos, a de materialização, a de voz direta, a audiente, a vidente e diversas outras. Então a gente não só sobrevive à morte do corpo, que a gente continua com um corpo, o perispírito, né? Um corpo espiritual, e a gente continua o relacionamento não apenas com os outros espíritos, mas com os espíritos encarnados, através dos processos mediúnicos, né? Então a vida continua normalmente. A prece é a concentração mental com objetivos elevados, são meios de vibração que o homem dispõe para atrair ou afastar as influências espirituais e orientar o seu próprio pensamento. Então ele dizia, né, existem espíritos em todos os graus de evolução. Se a gente quer melhorar, a gente tem que tentar nos comunicar, nos conectar com aqueles melhores, né? Como é que a gente faz isso? Através da prece, da elevação do nosso pensamento, né? E aí a gente vai buscar aprender e nos alinhar com a lei divina, né? Se afastando do erro. Cada homem está sob a influência benéfica de um espírito protetor ou guia espiritual, que é o anjo guardião das religiões, e sob o amparo dos espíritos familiares e amigos, que procuram auxiliá-lo, assim como sob a influência malfazeja de espíritos inferiores e de adversários inimigos da presente ou de passadas existências.
A gente se comunica com todo mundo espiritual, né? Bons e maus. Como é que a gente faz isso? Pelo nosso pensamento, pela nossa retidão, a gente se comunica mais com os bons e menos com os maus, que é o processo de evolução. E aí o Herculano Pires coloca: pela sua conduta e sua firmeza no bem, o homem se liberta das más influências e ajuda os seus inimigos a se melhorarem. Ou seja, quando a gente faz um esforço de melhorar, a gente influencia aqueles à nossa volta, inclusive aqueles nossos inimigos do passado, porque nós certamente erramos no passado, né? Por isso estamos encarnados e sofrendo aqui hoje. A gente, através do processo de melhoria, nós nos melhoramos e levamos essa melhoria ao nosso derredor, né? E como é que a gente melhora? Entendendo e praticando a lei divina, né? Esse é o processo de caminhada nossa e necessário, né? E aí ele reforça, o Herculano Pires reforça que a lei de causa e efeito preside a todos os processos da vida, tanto no terreno material quanto no moral e espiritual. E a salvação dos homens está nas suas próprias mãos, né? Depende de nós mesmos. Então ele está dizendo aqui, e ele vai resumir aqui, eu não coloquei todos os pontos, mas eu busquei, né, um mínimo para a gente nortear o estudo de hoje, que nós não estamos desamparados, né? Nós temos um espírito protetor, nós que frequentamos uma casa somos auxiliados pelos espíritos que dirigem a casa, né? Deus, através desses espíritos, nos auxiliam para o tempo todo, e se a gente sofre, é porque a gente tem dívidas, erros do passado, que a gente tem que corrigir, né? É inevitável. E ele diz: a caridade é a lei principal da evolução do espírito e se traduz não na simples distribuição de esmolas, mas no amor do homem pelo seu semelhante e por tudo quanto existe, ou seja, pela natureza, né? Pelo que o Espiritismo adota como lema a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Então, nós reencarnamos também. Ninguém reencarna para fazer o mal, né? A gente faz por desconhecimento da lei, por erros que a gente traz do passado, mas a gente vem com o objetivo sempre de fazer o bem, né? E o que o Espiritismo aconselha, Jesus já pregava, é que a gente faça a caridade sempre, né? Então, se tiver dúvida, é sempre fazer o bem e fazer a caridade a todos, né? E sempre seguir, não a lei dos homens em todos os casos, que muitas vezes a lei dos homens erra, né? Mas, acima de tudo, a lei de Deus, né? Então, esse resumo eu busquei aqui porque, como o livro da FEB dizia, a gente acaba errando, e no caso, por exemplo, do apoio, da dúvida nessas questões, o apoio à eutanásia, é muito mais por desconhecimento da lei do que muitas vezes por maldade, né? Mas se a gente tiver claro, e nós espíritas, mais do que qualquer um, devemos ter claro esses princípios, se a gente seguir esses princípios, eu acho que a dúvida, não tem muito espaço para dúvida, né? E aí a gente então entra aqui no ponto de hoje, né? Que é a mensagem do Bernardino, que ele diz, né? Dever-se-á pôr termo às provas do próximo, e aqui nesse caso não é necessariamente pela morte, né, pela eutanásia, mas se alguém sofre, eu devo fazer alguma coisa para que aquela pessoa pare de sofrer, né? Essa seria a dúvida, né? E ele pergunta, né? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Se a lei de causa e efeito funciona e alguém está sofrendo porque cometeu erro no passado, eu vou dizer, não, é a lei de Deus, é assim, né? Causa e efeito, deixa, eu não faço nada. Quer dizer, não faço mal, mas também não faço bem nenhum, né? Essa é a questão, né? E aí o Bernardino diz,
Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro, né? Porque a gente veio aqui para fazer caridade, a gente veio aqui para fazer o bem, né? Ninguém veio para fazer o mal, né? E deixar de ajudar é não fazer o bem, né? É estar fazendo mal a alguém. O Alcir, na palestra da tarde, ele deu um exemplo, por exemplo, de alguém que, em uma certa encarnação, tenha tido o vício da bebida. E aí, aquela pessoa, durante toda a vida, exagerando no uso da bebida, vai desenvolver problemas no fígado, né? E ele desencarna, vamos supor, nesse exemplo, por esses problemas. Só que ele, por ter passado toda uma encarnação nesse processo, ele acaba danificando o seu perispírito de alguma forma. Reencarna, um novo corpo, uma nova vida, mas aquele problema no fígado ressurge, porque ele traz o seu perispírito danificado e ele precisa, então, passar pelo processo novamente da doença para, vamos dizer assim, purificar, né, o seu perispírito e recuperar o processo, a saúde, né? Aí vamos supor que nós temos um familiar que desencarna e existe a possibilidade de doarmos os órgãos daquele parente nosso para transplante. Devemos doar o fígado, né, do nosso familiar para essa pessoa que tem problema nos rins ou não? Segundo, alguns diriam assim, não, mas ele tem problema no rins porque é um problema de um erro do passado dele, né? Lei de causa e efeito, então eu não vou fazer nada para... Não é assim que a gente tem que agir, né? O processo não funciona assim. Nós não temos que julgar, né? Jesus já nos dizia, o julgamento não deve ser nosso. Nós temos que fazer tudo para ajudar o próximo, independente de quem seja, né? E Jesus e Deus, né, e os espíritos que trabalham vão avaliar, o julgamento não é nosso. A gente deve ajudar sempre, né? Então, se eu tiver possibilidade de interromper o sofrimento daquela pessoa e tivermos condições de proceder assim, devemos proceder, né? A gente não tem que julgar e não tem que avaliar, né, se devemos fazer o bem ou não. Sim, a gente deve fazer o bem sempre. E se esse transplante vai dar vida nova a essa pessoa, vamos buscar fazer. Quem sabe não vai ser isso que vai fazer ele reavaliar a sua situação e tomar uma decisão nova de vida. Ou seja, se a gente não vai estar influenciando positivamente essa pessoa para poder trazer ela, né, para uma nova situação diante da lei divina, inclusive, né? Então, nós nunca devemos julgar dessa forma, né? Todos nós estamos aqui para pagar as nossas dívidas, mas todos nós devemos auxiliar uns aos outros para que esse pagamento seja remediado dentro do possível, para que todos nós consigamos avançar, né? Então, esse é o pensamento sempre, né? Fazer o bem sempre, fazer a caridade sempre, sem julgar, sem olhar a quem, né? Esse foi o ensinamento de Jesus, né? Então, se a gente conhece a lei divina, não tem dúvida o que fazer nesse caso, né? Essa dúvida parece desnecessária, né? É ajudar sempre, independente, sem julgamentos. O que ele fez no passado? Não sei, mas não vamos julgar, né? Não vamos avaliar. Jesus, Deus, é quem avalia e julga, e as ações, mas será que ele vai ficar bom realmente ou não? Deus vai decidir, não vai depender de mim. Eu vou fazer todo o esforço necessário para ajudá-lo a que tenha uma vida melhor.
né? Deve ser sempre assim, em todos os casos. E aí Bernardino conclui: é certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se vosso Pai, misericordioso, não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? E realmente a gente não encarna para ser instrumento de suplício de ninguém. Se somos, estamos errando, né? A gente tem que sempre trabalhar exatamente para auxiliar dentro do possível que a gente possa, né? Esse seria o primeiro ponto de hoje, que se a gente analisar dentro da lei divina e dentro dos conceitos do Espiritismo, não tem por que termos esse tipo de dúvida, né? O segundo ponto que se levanta é quanto será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Aí seria praticar a eutanásia, né? Aí nesse caso seria auxiliar, entre aspas, né? Ou seja, buscar ajudar aquela pessoa, mas através da sua morte, né? Para que ele não sofra mais. Só que a gente espírita sabe que a morte é só uma transição, né? O ser continua vivo, né? O espírito sobrevive. Então a gente está, na verdade, não auxiliando, talvez, como a gente vai ver aqui, atrapalhando, né? E o Espírito São Luís traz o seguinte exemplo, né? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Né? Então seria a eutanásia, né? Está sofrendo muito, vai morrer de alguma forma mesmo mais adiante, então a gente, né, acelera o processo. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. Isso era dito na época de Kardec, né? São 150 anos atrás, mas isso é verdade ainda hoje, né? Ainda hoje a ciência tem dúvidas, né, quanto ao momento exato e quanto à previsão de vida de muitas pessoas, erra em diversos casos, e mesmo quando acerta, deixa que o tempo, que Deus garanta o tempo, né? Nós não temos que nos colocar na condição de executores, né, da lei, né? Porque ninguém nos deu esse direito, né, de ser executor da lei, né? E aí, voltando ao livro da FEB, né, ele coloca: por que as pessoas defendem a eutanásia, né? Justificam seus pontos de vista invocando piedade frente aos atrozes sofrimentos alheios, né, nos leitos de agonia e de padecimentos físicos. No entanto, será permitido ao homem destruir o que não pode criar? Ou seja, nós não criamos a vida, né? Nós damos aos nossos filhos um corpo, mas a vida, quem nos deu e quem dá é Deus, sempre, né? Não podemos tirar a vida se nós não criamos a vida, né? Apenas o Criador pode, né? E eu trouxe aqui já a questão 953 do Livro dos Espíritos, porque ela já aborda esse ponto, né? Pergunta a Kardec: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada de abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando-se voluntariamente sua morte? Isso seria um caso de suicídio, essa primeira parte da questão. A gente vai ver que a segunda não é. Mas suicídio e eutanásia se aproximam, né? E os espíritos respondem:
é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? E aí Kardec insiste aqui no ponto A dessa questão, dizendo: concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. E os espíritos insistem, né? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E aí Kardec pergunta: quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, sempre que a gente ultrapassa as leis divinas, a gente sofre uma expiação, né? Nós assumimos uma culpa através de um erro, vamos ter que corrigir esse erro de alguma forma. Não é sempre proporcional às condições, mas por isso sofremos hoje, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa mutuamente se auxiliar uns aos outros para que a gente suavize as nossas expiações e as nossas dores, né? Esse é o trabalho que temos todos que fazer, né? E é isso que busca a doutrina espírita, né? Suavizar dentro do possível, ao nosso alcance, a dor de quem quer que seja, né? Sem julgamentos. E aí, esse livro ainda no livreto da FEB, né? Ele traz algumas considerações sobre esse processo. Ele diz sobre a vida, né? A eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade, de amor. É importante entender que o sofrimento no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Então, a gente encarna exatamente para evoluir e para resgatar erros do passado, né? A velhice, apesar de difícil, todos nós sabemos, né? É parte desse processo, né? Existe, não é à toa, né? Existe por um motivo. Deus, quando criou esse mecanismo da vida, né, criou desta forma, sabendo que esse processo que a gente vai ter, né, quando reencarna, isso seguidamente nas vidas que a gente vai tendo, né? Vamos ter uma infância, uma juventude, né, uma vida adulta e a velhice depois, e a gente vai enfrentar dificuldades maiores ou menores de acordo com a nossa reencarnação, de acordo com o nosso passado, com as nossas dívidas que temos, mas vamos encontrar algumas dificuldades que faz parte desse resgate, faz parte desse processo evolutivo, faz parte do nosso aprendizado, né? E se a gente corta isso antes do tempo, eu estou cortando aquele aprendizado, né? Eu estou tirando a possibilidade. O que vai acontecer é que eu vou ter que repetir isso em outra vida. Eu só estou adiando o processo, né? Atrasando a minha evolução, né? E ele diz ainda, né? Em mundos de provas e expiações, como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, né? Na qual o espírito comprova, pela paciência, pela resignação e pela fé, o proveito de toda uma existência. Então, quando eu li isso, né, na minha cabeça veio, imagina que eu fiz um curso de medicina, de engenharia, que seja, e ao final eu tenho que fazer uma tese, um trabalho final e apresentar, né, para poder me formar. E normalmente não é um trabalho simples, é um trabalho complexo que tem que mostrar, né, o meu aproveitamento naquele período de ensino. Imagina que aí você corta e diz assim, não, você não vai entregar o trabalho final. São 5, 6 anos, 7 anos de estudo jogado fora, porque você não se forma se você não apresentar o trabalho.
É a mesma coisa, né? Você leva uma vida inteira de esforço, de trabalho, tem um sofrimento final, que é uma prova final da sua encarnação, você corta aquele processo antes da hora e você não fez a prova final, né? Não se formou, né? Não terminou o seu estudo, né? A sua experiência que você tinha que desenvolver. O que vai acontecer? Nova vida para passar por aquela experiência de novo, né? Então, você não está ajudando ninguém, muito pelo contrário, você está atrasando o nosso desenvolvimento, né? Quando a gente vê a vida do espírito, né? Não a vida do corpo, não o instante agora, mas a nossa experiência mais ampla, eu estou, na verdade, interferindo e atrapalhando, né? Cortar uma vida no final da reencarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor, né? Então, você trabalhou uma vida toda e aquele momento final, né, você perde a oportunidade de mostrar o que você aprendeu naquele tempo todo, né? E eu trouxe aqui da internet, né? Posso resumir em 2 palavras tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. E continua. Sempre. Somos seres imortais. A gente tem que ter certeza disso, antes de mais nada, principalmente nós que somos espíritas, né? E ele termina, pelo menos o que eu trouxe aqui do livro da FEB, né? O Juvenir Bosch de Souza, que traz essa matéria, ele diz: a filosofia materialista, que só percebe as leis que regem a matéria, causa um grande mal à humanidade e às ciências, sob sua influência, ao propor soluções que primam por não levar em conta a existência do espírito e de seus interesses. Isso hoje em dia, inclusive, é um absurdo, né? Porque o que a gente mais vê nas pesquisas como um todo são cada vez mais indícios de vida após a morte. E existem estudos mesmo já científicos nesse sentido, mas, vamos dizer assim, os grandes pensadores ainda evitam tocar nesse assunto, né? Evitam fingir que isso é um ponto a ser avaliado e tratado, né? E a gente perde, né? E pessoas como a Suíça, que montou um hospital para fazer eutanásia, né? E pessoas de outros países viajam para a Suíça, eles estão ganhando dinheiro com a morte dos outros, infringindo a lei divina, né? E trazendo dívidas para si próprios, e aquelas famílias que aceitam esse processo, né? E se utilizam dele, trazem também os seus erros e suas dívidas para o futuro, né? No momento em que cada vez mais começa a termos todos os meios de pesquisar e comprovar a existência da vida após a morte. E aí, para encerrarmos, eu trouxe uma passagem aqui de Chico Xavier no livro O Consolador, que ele fala exatamente sobre a eutanásia, né? E ele diz, ele é perguntado, né? Pergunta-se a Emmanuel: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E ele diz: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, por mais que a gente não compreenda totalmente como é que essas doenças terminais, né, e o processo de velhice em alguns momentos, né,
em que pessoas perdem, em alguns casos, a lucidez e trazem problemas mais graves. Como é que isso está beneficiando aquele espírito ligado àquele corpo? Mas nada é por acaso, né? Todos nós somos auxiliados, como Herculano Pires colocava, né? Temos o nosso espírito protetor, temos os nossos espíritos amigos, familiares, nos auxiliando, e se algo dessa forma ocorre conosco, é porque existe uma necessidade para que isto ocorra, né? E se nós não entendemos, não vamos interferir no processo sem saber como ele funciona, né? Vamos acreditar no que os espíritos estão nos dizendo e vamos esperar que o tempo chegue naturalmente, porque acaba chegando, né? E a gente tem que avaliar, em muitos desses casos, se não existe também, vamos fazer aqui o papel de Kardec, né? Pensar como Kardec, assim, é só desejo de fazer ao bem aquele familiar que está numa situação dessa, ou tem um desejo interno meu de me livrar daquele problema, né? E de alguma forma dizer, não, eu estou fazendo bem para ele, ele vai deixar de sofrer e eu também não sofro por correspondência. Quer dizer, o quanto é na verdade desejo de fazer o bem, né? É deixar a lei seguir, né? E a vontade de Deus se fazer, né? E aí, para terminar, né, que no livro que é sobre o tema de hoje, né, o Sermão da Montanha, no livro de Rodolfo Caligares, chamado Sermão da Montanha, no capítulo Não Matarás, ele diz: guardemo-nos, pois, de abreviar a vida humana, ainda que seja de minutos, porque, onisciente e infinitamente misericordioso, Deus não é indiferente sequer à sorte de um pardal, e sabe e provê o que melhor convém a cada um de nós. Boa noite a todos.